Em solidariedade aos trabalhadores do Nordeste e do Brasil. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse ato de solidariedade em relação ao meu povo do Nordeste. Eu sou piauiense, nordestino, da cidade de Campo Maior, a única cidade no Brasil onde aconteceu de fato uma guerra em função da independência do Brasil. Se vocês perceberem, na bandeira do Piauí existe uma data, 13 de março de 1823. Naquela oportunidade, piauienses, cearenses, maranhenses não sabiam ainda que a independência do Brasil havia sido proclamada. E sabendo eles que havia um grupo de portugueses que passariam perto do Piauí para ocupar uma terra no Maranhão, se reuniram então para enfrentar os portugueses, acreditando eles que naquela oportunidade estariam lutando pela independência do Brasil. É bom que se esclareça, antes de tudo, a diferença que existe entre discriminação e preconceito. O preconceito, companheiros, é fruto normalmente da ignorância, da falta de conhecimento, o que não é o caso dessa senhorita aqui. O que ela fez é um ato de discriminação. E aí, a discriminação, conforme pontuou a companheira que me antecedeu aqui, é crime. É crime capitulado lá na Constituição Federal. É inadmissível que, em pleno século XXI, nós tenhamos ainda pessoas que posicionam dessa forma. E não é uma pessoa qualquer, não é um ignorante. É uma pessoa que você vê que tem um alto nível de escolaridade. Então, o caso dela se configura como crime. Como tal, nós nordestinos exigimos que a lei seja convenientemente aplicada. Eu gostaria de pontuar para os companheiros o que tem acontecido no meu estado. Meu estado, por exemplo, Piauí, se vocês observaram, foi um estado que, em termos proporcionais, votou em Dilma. Quase 71% dos votos válidos. E isso, companheiros, é bom que se esclareça por que dessa votação expressiva. Desde que eu nasci e me criei, que eu ouvia piadas, chacotas em relação ao meu estado, dizendo que o estado do Piauí era o estado mais pobre, o estado mais miserável da federação, que a bandeira do Piauí era um couro de bode, que o piauiense ao nascer já recebia as palmadinhas na cabeça do pai e da mãe. Quando meu filho crescer vai para São Paulo, quero que meu filho quando cresça vá para o sul. Tá? Então eu me criei, cresci ouvindo essas piadas, essas chacotas. E de fato, meu estado sempre foi o estado mais pobre do Brasil. Aí entrou um índiozinho, quebrando a corrente oligárquica que existia dominando meu estado. Em 2 mandatos, esse cidadão que hoje foi reeleito no primeiro turno, o Wellington Dias, primeiro governador da história do PT eleito no meu estado, foi reeleito agora, né, logo no primeiro turno. Há exemplo que aconteceu em Minas também, onde o Pimentel também já foi eleito no primeiro turno, também ligado ao PT. E eu não estou aqui fazendo apologia ao PT, estou só pontuando, né? Então, no caso do Piauí, 2 mandatos foram suficientes para tirar o Piauí da situação em atraso que se encontrava. Hoje o Piauí não é mais o estado mais pobre da federação. Hoje o Piauí passou a 2 outros estados e nós deixamos de ser motivo de piada e de chacota. Eu queria pontuar isso aqui para que vocês entendam por que a presidente Dilma teve essa votação expressiva no estado do Piauí. Coisa que a ignorância da dona Ingrid Berger não foi capaz de compreender. E para justificar ainda mais a preferência que o Nordeste tem pelos governos petistas, basta visitar um pouco da história e ver o que foi o governo do Fernando Collor, o que foi o governo do Fernando Sarney, ambos nordestinos, que não olharam pelo Nordeste. No entanto, a partir de Lula e Dilma, os estados nordestinos, o Nordeste em especial, teve um tratamento diferenciado. Por quê? Nós não podemos tratar de forma igual os desiguais. Nós temos sim que tratar os desiguais de forma desigual, preferencial. Se você tem um filho que é portador de necessidades especiais e outro
que não tem necessidades especiais. Evidentemente que o que tem necessidades especiais vai exigir um tratamento diferenciado. E para quem não sabe, companheiros, eu acredito que, além da ignorância política, existe aqui também configurado uma ignorância geográfica e histórica. O Brasil é o Brasil porque começou pelo Nordeste. Todos nós sabemos que o Brasil foi descoberto pela costa nordestina. E quem não sabe que em todas as regiões do Brasil, isso está configurado aqui nesse momento, nesse ato. Companheiros que já declararam que são descendentes de nordestinos. Aí eu queria, inclusive, fazer também um resgate histórico para dizer para vocês que, infelizmente, esse tipo de postura já vem de há muito tempo, companheiros. Tanto é verdade que na música de Chico Buarque, por exemplo, tem lá: o meu pai era baiano, tá? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro e o meu tataravô baiano. Vocês veem a diferença que existe na formação cultural, histórica, geográfica do nosso povo, que não se repetiu em lugar nenhum do mundo. Qualquer pessoa que tenha noções básicas, elementares de história, geografia e sociologia, sabe disso, companheiro. Para colocar também um pouco de poesia nessa história, vamos relembrar aqui Braulio Tavares e Ivanildo Villanova, quando lá, há mais de 3 décadas atrás, tendo em vista também uma outra posição, né, infeliz que teve um paulista, eles escreveram Nordeste Independente, onde começaram dizendo exatamente o seguinte: já que existe no sul este conceito que o Nordeste é ruim, segue ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isto for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Começando a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria o senador, o casaco de roça era o suplente, cantador de viola o presidente, e o barqueiro era o líder do partido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então isso vem de há muito tempo. Essas babaquices, esses posicionamentos atrasados da época de Império, em que a colega se posiciona aí a favor do voto censitário, infelizmente sempre existiu por conta da ignorância, por conta da pasmaceira que reinou durante muito tempo dos governos federais, que tratava realmente o Nordeste a pão e água. Foi preciso subir um metalúrgico nordestino retirante para poder tirar o Nordeste dessa situação de miséria e reparar a injustiça histórica que vinha sendo perpetuada governo após governo. Então, se hoje o Nordeste, especialmente o meu estado, Piauí, tem preferência e já manifestou claramente no primeiro turno o que quer, é porque reconhece que esse governo tem olhado de forma preferencial aqueles que de fato necessitam de um tratamento especial. E para finalizar, companheiros, eu gostaria de me irmanar com vocês nessa trajetória de denunciar, de tentar corrigir essas distorções e dizer mais uma vez que, infelizmente, que ficou configurado nessa postagem, nesse post dessa senhorita aí, Ingrid BG, é um ato criminoso. Não é apenas um ato preconceituoso e discriminatório. É um ato criminoso e que precisa ser visto como tal. Não é apenas ela se retratar ou tirar o perfil dela do Facebook como ela fez. O reparo que tem que ser feito é bem maior. Ela tem que voltar, inclusive, a fazer uma disciplina de sociologia para que ela conheça realmente a história desse país. Sobretudo, procurar ler, aprofundar a visão que ela tem. Eu até sugeriria que leia O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Quem sabe você não vai aprender um pouco mais do que é, né, a Constituição, a diferença, a riqueza, a diversidade cultural. Nós vivemos num país continental e, como tal, nós temos que ter orgulho desse país e não ter vergonha porque uma região A ou a região B faz uma preferência política, né, demonstra um reconhecimento e uma gratidão
por uma política que foi realizada e que está dando certo. Respeito a posição de quem vota diferente, mas eu também exijo que respeite a minha e a dos meus conterrâneos. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer do fundo do coração essa manifestação do povo cuiabano, que está dando uma demonstração de fato, que conhece e que respeita a história desse país. Muito obrigado e que sejamos felizes. Isso aí, Shoa, companheiro Shoa, nordestino do Piauí, fazendo a sua fala aqui no ato sindical e dos movimentos sociais, em defesa da solidariedade, em defesa do respeito, contra qualquer forma de discriminação, de racismo, contra as pessoas por suas orientações sexuais, por suas opções políticas, por suas opções de viver nesse país, seja no Nordeste, seja no Norte, seja no Sudeste, seja no Centro-Oeste, seja no Sul. O que nós queremos é que tenhamos uma sociedade justa, solidária, com humanidade, com irmandade, pregando a solidariedade, pregando o respeito, para que nós possamos ter um país mais justo e mais solidário.